Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSac de Tecnologia. Bem-vindo à nossa videoaula de número 61 do nosso EAD. Continuando essa videoaula com tributação estadual. E agora vamos entrar na ST30, ou seja, isento de ICMS e com base de cálculo de substituição tributária. Gente, apesar dele ser isento de ICMS, de não destacar ICMS, ele vai fazer também um destaque de ICMS de substituição tributária. O cálculo é exatamente igual ao que a gente já viu no vídeo anterior a respeito de substituição tributária, no vídeo de número 59, que trata sobre substituição tributária. Apenas a diferença vai ser que agora não vai existir o destaque do ICMS na nota, porque é isento de ICMS. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos fazer então essa configuração e mostrar para vocês quais os campos que ele disponibiliza nessa configuração de ST30, isento de ICMS, porém com substituição tributária. Vamos lá então, vamos iniciar aqui em cadastro, tributação estadual. Vamos, como sempre, tá, pessoal, iniciando com o estado onde o sistema está habilitado, ou seja, da origem da mercadoria. Então vamos lá, vamos colocar aqui CST30 ou ST30, como vocês acharem melhor, 30, tá? Se vocês querem colocar o nome que é isento e com substituição tributária, vocês que coloquem a maneira que acharem melhor. Bom, vamos lá, vamos aqui em percentuais estaduais, adicionar, vamos começar pela unidade de federação, onde a gente vai aplicar o conjunto fiscal tributário. Então vamos lá, vamos deixar aqui inicialmente para o contribuinte, tá, gente? Vamos deixar aqui 5.403, vamos deixar como 0,60, que é, como contribuinte não existe destaque, vamos deixar como 60 aqui, e vamos se ater então ao contribuinte. Então vamos lá, 5.403 ou 5.405, de acordo com a CFLP que vocês vão utilizar, tá? Pode ser para produção também, dependendo do seu ramo de atividade. E aqui então na CST do ICMS, vamos utilizar então a 30, que é isenta ou não tributada de ICMS e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Bom, vamos lá. Então aqui ele está pedindo qual que é o percentual de base de cálculo de substituição tributária. Perceba que ele não vai pedir em momento algum qual que é a base de cálculo do ICMS, já que é isento, ou seja, não existe base de cálculo de ICMS para efeito de destaque, tá, gente? Porém, para efeito de cálculo, ele é tributado em 100%. Vamos pegar aqui que é 100% da base de cálculo de ICMS. Vamos colocar um MVA de 45%. Aqui a gente não vai ter ICMS retido por ST. Percentual interno, gente. Qual que é esse percentual interno? É o percentual interno de destino da mercadoria. Então, o meu percentual lá onde a mercadoria vai chegar. Então, como a gente está trabalhando em Santa Catarina, estamos configurando para Santa Catarina, é 17%. Lembrando novamente, tá, gente? Todos esses números que a gente está colocando aqui são números fictícios. É interessante que vocês configurem de acordo com o que a contabilidade de vocês passarem, ok?Lembrando que a gente também tem auxílio da Emendes e também da DV Integra, como vocês já viram nos vídeos anteriores. Então, ICMS interestadual de Santa Catarina para Santa Catarina acaba sendo o mesmo ICMS interno que a gente está utilizando aqui. Outra coisa interessante, tá, pessoal? Aqui, ó, gerar código do benefício no XML. Então, se o produto tiver algum benefício fiscal e vocês queiram que esse código do benefício fiscal saia no XML, basta que vocês configurem esse código do benefício fiscal lá na guia de tributação, certo? E marquem essa opção para esse tipo de tributação aqui. Também é uma observação que vocês queiram colocar lá dentro da nota, como por exemplo, isento de ICMS com cobrança de ICMS ST, ok? Beleza, vamos gravar a informação e aí a gente vai pedir para ele replicar para os demais tipos de contribuinte do Simples Nacional, indústria do Simples Nacional e também para o poder público, exceto para não contribuir. Ok, então a gente já fez essa configuração para o estado de Santa Catarina, vamos gravar essa informação aqui, lembrando que a gente pode fazer também para os demais estados. Então vamos fazer o seguinte aqui primeiro, vamos editar novamente aqui e vamos incluir um novo estado, vamos colocar aqui Rio
Rio Grande do Sul. Agora muda, claro, o início da CFOP passando a ser 6, não mais 5. Tá? Vamos deixar, por enquanto, a parte de não contribuinte como sem cálculo nenhum de submissão tributária, e o que nos interessa é o contribuinte. Então vamos lá, 6.403. Lembrando que, mais uma vez, são códigos fictícios, vocês deverão conversar com o contador de vocês. 30 aqui, então, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, que é isento ou não tributado com cobrança de ICMS de submissão tributária. Percentual da base de cálculo é ST, 100%. Lembrando que a base de cálculo de ICMS normal é 100%, por isso que ele não está pedindo aqui. Apesar dele não destacar, mas ele vai usar isso para o cálculo. Vamos colocar aqui um MVA de 45,85%. Ou vamos arredondar para 50% também. Bom, Fundo de Combate à Pobreza retido por ST, vamos colocar 2% e ele vai ser diminuído do valor da base de cálculo do ICMS. Ou seja, a base de cálculo de Fundo de Combate à Pobreza retido por ST vai ser o valor da base de cálculo ST menos o valor do ICMS. E aqui o percentual interestadual. Então o percentual interestadual é de 12% do Rio Grande de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, e o percentual interno do estado do Rio Grande do Sul, para onde a mercadoria vai, é 18%. Vocês percebam que basicamente é os mesmos campos que ele tem quando a gente utilizou ele para a base de cálculo de ICMS de submissão tributária, com a ST10. Só que lá existia o destaque de ICMS. Aqui não vai existir o destaque de ICMS, tá? Podemos colocar aqui também uma observação, por exemplo, aqui vamos deixar desmarcado a geração do código do benefício fiscal. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma observação como isento de ICMS ou não tributado e com cobrança de ICMS ST. Lembrando que isso aqui só se for necessário colocar, tá? Se vocês querem uma normativa, alguma coisa. Vamos gravar essa informação. Ok, então nós temos já configurado tanto para Santa Catarina quanto para o Rio Grande do Sul. É claro que nós devemos aplicar isso a um determinado produto, e é o que a gente vai fazer aqui com esse produto de número 1. Então vamos pegar aqui a tributação ST30, que a gente acabou de configurar. Até aqui vamos tirar o código do benefício fiscal. Se tivesse, a gente podia deixar, porém ele não vai gerar esse código lá na nota. Lembrando que, como é um produto de substituição tributária, é necessário que a gente coloque então o SEST. Isso é uma coisa muito importante para vocês também. Aqui a gente vai ter uma opção de, por exemplo, PIS e COFINS. Tá? A gente poderia colocar aqui, por exemplo, o IPI de 10% para vocês verem como que vai funcionar. Lembrando que o IPI sempre vai ser agregado sobre a base de cálculo de ICMS de substituição tributária. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver como é que isso se comporta dentro da nota fiscal eletrônica, já que não vai existir o destaque do ICMS, mas como eu falei para vocês, não vai existir o destaque, é isento de ICMS, mas o cálculo é feito como se existisse o ICMS na nota, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então, claro que vamos pegar um contribuinte, já que só temos o 30 configurado para contribuinte, vamos pegar um cliente de Santa Catarina, a própria Digisat mesmo. Vamos colocar o produto de número 1, vamos pegar 10 unidades a R$ 7,00. Bom, vamos ver como é que o sistema se comportou nesse momento aqui. Gente, vocês têm no vídeo 59 o cálculo que o sistema utiliza para fazer o cálculo da substituição tributária. Então, lembrando que é o mesmo cálculo que vai ter aqui, porém, ao imprimir a nota, ele não vai ter o destaque. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou apenas mostrar para vocês sem ter toda aquela nomenclatura aqui na tela, tá? Sem ter toda a parte de tela aqui com os cálculos, porém, vocês podem vir ver o vídeo de número 59, que lá tem toda a explicação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mostrar para vocês aqui como que funciona toda essa parte de ICMS de substituição tributária e com isenção na base de cálculo, ou seja, é isento de ICMS. Então vamos lá, pessoal. Bom, nós temos um total de R$ 70,00 de produto, que é o produto que a gente vai vender, 10 vezes R$ 70,00. Bom, esses R$ 70,00 também, tá, vai ser a base de cálculo do IPI. Então, nós temos R$ 7,00 de IPI, ok? E nós temos um
percentual de MVA para Santa Catarina de 45%. Bom, então vamos lá, gente, para ver como que ele chegou a esse valor de R$ 7,08 nessa informação aqui. Vamos lá. Então nós temos um ICMS de 70, apesar de ser isento, nós temos 12% de ICMS, que a gente configurou aqui, aliás, 17, já que a gente está trabalhando interno dentro de Santa Catarina, então 70 vezes 17%, isso vai ser 11,90. Esse número de 11,90, nós vamos ter que guardar esse número, porque apesar de não existir o destaque do ICMS, nós vamos utilizar esse valor, já que a gente configurou o software para isso. Muito bem, vamos lá. Como é que ele chegou a R$ 111,65 de base de cálculo de ICMS-ST? Exatamente igual à substituição tributária que a gente viu no vídeo de número 59. Então vamos lá. R$ 70 mais R$ 7 de IPI são R$ 77, só que sobre isso nós temos 45% de MVA. Tá? Então chegou a um cálculo de base de cálculo de R$ 111,65. Isso vezes o percentual interno do estado para onde a gente está mandando a mercadoria, que é 17%. Então, se nós pegarmos aqui vezes 17%, isso vai dar R$ 18,98. Ok? 18,98. Porém, gente, nós tínhamos um outro valor de 11,90. Então, se nós pegarmos aqui menos 11,90, que é o valor que a gente chegou de R$ 70 vezes 17%, que é o ICMS interestadual, isso dá R$ 7,08, que é o valor do ICMS de substituição tributária. E em momento algum aqui o sistema está mostrando esses 11,90 de ICMS, até porque ele é isento ou não tributado esse ICMS. Porém, ele é utilizado, continua sendo utilizado, mesmo sendo isento desse valor, para o cálculo do ICMS de substituição tributária. Não é porque ele não existe que esse cálculo não vai ter. Bom, e o valor total da nota que deu 84,08. Então, é o quê? R$ 70 é o valor, quantidade vezes valor unitário do item, a gente só tem um item na nota, mais R$ 7,08, que é o valor do ICMS de substituição tributária. Não temos fundo de combate à pobreza aqui, por enquanto, e mais R$ 7 do IPI. Então, R$ 84,08. Ao transmitir o documento eletrônico, vocês vão ver que vai existir o valor da base de cálculo, vai ter o destaque da base de cálculo, porém não vai existir o valor do ICMS. Olha só, pessoal, ele deu esse erro aqui, ó, benefício fiscal 58.247. Muito bem, isso foi propositalmente inserido na nota, porque olha só o que acontece aqui, ó. Nós temos no item de número 1, nós temos um código do benefício fiscal aqui em tributação, e na ST 030, ok? Vamos pegar a ST 030 em Santa Catarina, para contribuinte, nós deixamos marcado essa opção, gerar código do beneficiário, tá no XML. Ou seja, esse código do beneficiário, ele estava marcado para gerar, porém, ou não existia esse código em Santa Catarina, ou o código do produto, esse benefício fiscal, estava errado. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Colocar um código do benefício fiscal que não existe, ou fora dos parâmetros, já que ele deu um erro de validação, um erro de temas, então está fora da validação, ou a gente deixa de gerar. Então, olha só, a gente vai vir aqui na nota novamente, vamos editar o item, é interessante fazer isso, da gente editar o item, apagar esse item, colocar novamente esse item, ok? Vamos gravar e agora sim a gente vai transmitir o documento eletrônico. Então, por quê? Porque como já estava gravado, vamos ver que agora ele apagou aquelas informações lá dentro e agora ele vai transmitir sim o documento
eletrônico. Então é muito importante, gente, não existe modelo de e-mail configurado ainda, claro, ele não vai mandar o e-mail, mas agora a gente vai imprimir as informações aqui, ó. Vejam vocês que não existe base de cálculo do ICMS, porém, toda a parte de ICMS ST continua exatamente igual, tá? Exatamente igual ao que a gente já visto no vídeo de número 59, que trata sobre ICMS de substituição tributária. Então aqui isento ICMS, porém com cobrança de ICMS ST. Bom, a gente viu uma simulação aqui de um produto sendo vendido para o estado de Santa Catarina internamente. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender esse item para os calçados Beira, vamos vender o mesmo item, ok? Os mesmos 10 itens, porém agora o valor deu maior, deu R$ 90,30, certo? Então vamos lá, vamos ver como que isso aconteceu. Primeiro, aqui nós temos, continua tendo 7 vezes 10, que dá R$ 70. O meu IPI continua sendo R$ 7 também, só que a minha base de cálculo de ICMS aumentou um pouco mais. E também o valor do ICMS aumentou um pouco mais, e agora a gente também tem o Fundo de Combate à Pobreza. Tudo isso vai fazer o valor total da nota. Vamos ver agora, gente, como que isso aí procede dentro do sistema. Porque, novamente, tá, pessoal, a gente vai ter o ICMS, mesmo não destacado, então a gente vai ter aqui R$ 70 vezes 12%, tá, gente? Ou seja, é interestadual, ou seja, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, vezes 12%. Então agora o nosso ICMS é um pouco menor. Primeiro a gente estava calculando ele sobre 17%. Agora o percentual de ICMS interestadual é calculado sobre 12%. Bom, só que agora o ICMS de substituição tributária é calculado sobre 18%, já que o ICMS interno do estado onde a gente está destinando a mercadoria, 18%. Então vamos lá. E a nossa base de cálculo aumentou também por fazer com que nós temos um MVA um pouco maior. Então temos 5% a mais de MVA agora. Então vamos lá, R$ 70, que é o valor total do item, quantidade vezes valor unitário, valor bruto, mais R$ 7 de IPI, R$ 77 e mais 45% do MVA. Isso vai dar 115, vamos lá, vamos pegar aqui o seguinte, aqui, ó, são 50% de MVA, tá, gente? Não 45. 45 era primeiro, tá? Olha só, nós tínhamos 70 mais 7 mais 45. Então a nossa base de cálculo primeiro tinha dado 111,65. Só que agora nós temos 50% do MVA. Então vamos lá, 70 mais 7 mais 50% de MVA, 115,50. Vocês perceberam que primeiro, vendido dentro do meu estado, o meu MVA era 5% mais baixo. Ou seja, agora, como as tributações são diferentes, nós temos o MVA ajustado. Também é um valor que vocês vão ter que ver com a contabilidade de vocês. Ok? 115,50 vezes 18% do ICMS interno do estado onde estou destinando a mercadoria, e nesse caso para o Rio Grande do Sul. Isso vai me dar R$ 20,79. Só que desses R$ 20,79, eu vou ter que descontar R$ 8,40, que é o equivalente a R$ 70 vezes 12%. Ah, mas é isento. Sim, é isento, mas para efeito de substituição tributária ele continua sendo utilizado. Por isso que existe a configuração. Então, menos 80,8,4, R$ 12,39. Outra informação a mais que nós temos aqui é o Fundo de Combate à Pobreza retido por ST, num total, num percentual de 2% e vai dar 91 centavos. E a base de cálculo dele é 45,50. Bom, 45,50. Vamos lá, nós temos 115,50 de base de cálculo de ICMS ST, menos R$ 70, que é a base de cálculo de ICMS. 45,50 vezes 2%, isso vai dar 91 centavos de valor de Fundo de Combate à Pobreza retido por ST. Muito bem, vamos lá. Então, o nosso total de nota, mais 12,39 do ICMS ST, mais 91 centavos, que é o valor do Fundo de Combate à Pobreza retido por ST, e mais R$ 7,00, que é o valor do IPI. Isso vai dar um valor total de R$
0,30. Vamos gravar a informação, vamos colocar a gerar a nota fiscal e agora o sistema vai fazer então a nota fiscal eletrônica com ST30 isento de ICMS, porém com cobrança por substituição tributária. Então tá aqui, certo? Aqui a gente colocou a base de cálculo, ele está colocando aqui, e aqui embaixo então aquela nossa observação, caso existisse. E aqui vocês estão vendo a ST30. Percebam que ele não tem valor do ICMS destacado, porém ele usou os cálculos para calcular o valor do ICMS de substituição tributária. É como se existisse o ICMS por trás dos cálculos, porém ele não destaca esse valor. Ele também não isenta o valor do ICMS na base de cálculo de ICMS de substituição tributária. Apenas isento do cálculo e do pagamento. Porém, para ICMS de substituição tributária, ele ainda é utilizado. Ok, pessoal? Então, é mais uma situação tributária que a gente está tratando nos nossos vídeos do EAD. Muito obrigado pela atenção e aguarde os nossos próximos vídeos.